aqui, reunidos com esse seleto grupo de pessoas que gostam tanto do direito quanto da contabilidade, né? A gente fica pensando com o que esse povo tem na cabeça, mas isso é outro problema, né? Então, hoje a gente traz um tema que já não é novidade aqui no GDEC, já tivemos mais de uma discussão, inclusive, sobre esse tema, e a gente traz novamente aqui uma visão sobre business combinations, né? Que é um negócio que vai vira e mexe, temos novidades ou do lado fiscal ou do lado contábil, né? Agora a gente está tendo algumas novidades pelo ponto de vista contábil aí, dos Business Combination and Common Control, e já tivemos mais do que um ou dois problemas em relação a ágil em Business Combinations. Então a gente traz esse tema bastante relevante para ser discutido novamente, e a gente vai ter a participação do Murilo, da Petrobras, que vai começar a nossa discussão. Depois nós vamos ter também uma participação do professor Eliseu, e aquele nosso bate-papo de sempre. E, então, sem mais delongas, queria já passar a palavra para o Murilo, que eu acho que já está aí. E já está aí ou não está aí? Oi, Eric, desculpa. Sim. Oi, você tá aí sim. Sim, tô sim. Meio escuro aqui a câmera. Você vai compartilhar alguma coisa? Tá conseguindo? Tá tudo certinho? Eu vou pegar emprestado aqui o snapshot do IASB. Ah, tá. E que eu acho que ele já tem as principais informações a respeito do assunto um pouco desatualizadas. Deixa eu compartilhar aqui. Tá com autorização aí? Não, sem autorização. Para compartilhar? Ué. Oi? Você não está conseguindo, Murilo, compartilhar? Vou conseguir, só um segundo. Eu também tentei fazer o teste aqui para compartilhar, não consegui, não. Vê se agora vai. Quem pode apresentar? Todos. Engraçado, eu estava com o botão de compartilhar, consegui apertar ele, e antes que eu selecionasse a tela, ele se tornou inabilitado para mim. Se eu falar para você que você sumiu da minha lista aqui. Olha, interessante. Que coisa estranha. De qualquer forma, gente, sim, eu não acho que seja imprescindível ter o compartilhamento. Eu acho que a gente consegue, conversando, ter uma boa noção dos temas e do que está acontecendo. Vamos ver se agora vai. Tenta mais uma vez, por favor. Ah, foi. Agora apareceu. Agora foi? Então, assim que aparecer, vocês me avisam? Agora apareceu. Ótimo. Então, o que a gente tem nesse projeto é o desdobramento de uma consulta feita pelo IASB durante o Post Implementation Review da FRS 3. E ali eles queriam saber como é que esse pronunciamento sobre combinações de negócios estava funcionando. E os inputs que eles receberam foram no sentido de que havia um problema com as informações que são fornecidas em relação às combinações de negócios. E também problemas com relação ao impairment. Eles sumarizam isso aqui. Então, o teste de impairment é complexo e custoso para as empresas. Os investidores não conseguem informação suficiente sobre as aquisições e a performance subsequente. Perdas de impairment são reconhecidas muito tarde. Teve gente que achou que o goodwill deveria ser amortizado. Eu me incluo nesse grupo. E é difícil para as empresas
contabilizar ativos intangíveis, tais como relacionamento com clientes e marcas separadamente do goodwill. E aí, isso, possivelmente, review terminou em 2015. E em 2020, a gente tem a publicação de um discussion paper pelo IASB. Então, aqui não consta. Mas em 2020, a gente tem a publicação do discussion paper sobre goodwill e impairment pelo IASB. E eu acho que eu vou tirar aqui o compartilhamento. Fica mais fácil para mim. E aí, o que a gente tem nesse discussion paper de interessante? Tá? Basicamente, surge uma ideia de que as companhias deveriam divulgar em nota explicativa quais são os objetivos com aquela combinação de negócios, quais são as métricas traçadas para mensurar se esses objetivos foram atingidos, quais são os Key Performance Indicators, KPIs, e como isso se comportou subsequentemente à aquisição, à combinação de negócios. Isso daria uma noção, em tese, para o investidor, para o usuário da demonstração financeira, da performance daquela aquisição, quão bem-sucedida aquela aquisição foi, que é uma necessidade dos investidores entender se aquilo, qual é o objetivo daquilo, se aquele objetivo foi atingido, podendo ser dito que aquela combinação de negócios foi bem-sucedida ou não. E, paralelamente a isso, havia também a ideia, contida no discussion paper, de simplificar o teste impairment. E qual é o ponto em relação ao impairment? Quando você tem o goodwill sendo testado dentro de uma ou mais unidades geradoras de caixa, isso cria a possibilidade de existir o chamado headroom, que é um colchão que, no cálculo do fluxo de caixa, daquele conjunto todo de ativos que inclui o goodwill, e que pode ser suficiente para evitar que eventuais perdas de impairment sejam reconhecidas em relação ao goodwill. Então, você tem, por exemplo, uma unidade geradora de caixa que já existia na companhia, que tinha uma capacidade de geração de caixa muito boa, excedente de geração de caixa em relação ao valor contábil. E aí, quando você faz uma nova combinação de negócios e vincula aquele goodwill àquela unidade geradora de caixa que já existia, o pior que tenha sido aquela combinação de negócios, o excedente de geração de caixa daquela unidade geradora de caixa que já existia na companhia antes da aquisição pode ser suficiente para evitar que uma perda de impairment venha a ser reconhecida sobre aquele goodwill. E isso é o chamado headroom. Então, isso é visto como uma ineficiência do modelo e durante algum tempo se buscou formas de tentar encontrar metodologias alternativas para lidar com headroom, que não foram muito bem sucedidas. E talvez a questão do disclosure seja a melhor alternativa que eles viram para lidar com isso. Ou seja, a gente tem um impairment que não é baixado, que não tem perda sendo reconhecida, mas com a divulgação da performance daquela combinação de negócios, do desempenho daquilo, subsequentemente à aquisição, isso daria uma noção para o usuário se aquilo foi bem sucedido no final das contas ou não. Essa era a ideia, tá? Então, teria essa coisa dos KPIs, teriam que ser ditos quais eram, e teria que haver um acompanhamento disso subsequentemente à aquisição. E o tempo, o prazo para esse acompanhamento tinha lá especificado mais ou menos qual era, mas não era uma coisa assim rápida. E isso foi muito criticado, essa proposta. Existem algumas questões práticas que dificultam a implementação dessa proposta. Então,
Uma delas é a auditabilidade. É difícil você conseguir assegurar que parte das informações que seriam necessárias para fazer essas divulgações sejam auditadas. Porque você pode estar falando de dados que não são necessariamente da companhia. Então, vamos supor que você tem como meta, com aquela combinação de negócios, conseguir atingir um market share diferente. E aí, essa informação, em tese, teria que constar na nota explicativa. E como você consegue assegurar a auditabilidade de uma coisa que vem de fora da companhia? É um problema. Existem questões de confidencialidade, que também podem estar associadas à combinação de negócios, dependendo dos acordos que são firmados, que também é um problema. Existem questões de sensibilidade comercial, não sei se eu traduzi corretamente, mas são as commercially sensitive information. Então, você, às vezes, quando fosse fornecer esse tipo de dado, poderia estar abrindo coisas que seriam prejudiciais ao seu próprio negócio, porque estariam dando muito detalhe, muita informação sobre a estratégia da companhia para o concorrente. Então, isso era uma coisa bastante preocupante também. E um outro ponto preocupante era com relação a forward-looking information. Então, quando você pega e coloca que está adquirindo um business para atingir um determinado resultado, com a expectativa de que um determinado resultado será atingido, isso pode facilmente se confundir com forward-looking information, em que você vai estar botando dentro das demonstrações financeiras, sem nenhum safe harbor, uma projeção do que você acredita que vai acontecer no futuro e que pode não se confirmar. E é muito difícil. Chegamos a conversar com legal advisors na ocasião dos Estados Unidos e foi interessante porque eles conheciam o projeto e a coisa que foi passada para a gente foi, é muito difícil prever o que acontece quando quando se vira um litígio, qual vai ser o desfecho na corte. Mas que isso pode ser facilmente confundido com forward-looking information, pode. Não tinham muita dúvida em relação a esse enquadramento desse tipo de dado que o IASB estava pedindo, com o que seria forward-looking information. E aí, essas críticas todas surgiram ao longo do processo de audiência do discussion paper. E quando o IASB tomou conhecimento dessas questões que são de ordem prática, direcionou o staff para investigar de forma mais aprofundada essas questões práticas, como elas acontecem de verdade. E aí começaram a ocorrer outreach com empresas bom, eu sei de empresas porque a gente participou, não sei se buscaram outros stakeholders, mas a ideia foi se aprofundar nessas questões práticas para ver como elas acontecem de fato, ou poderiam acontecer. E isso já se deu, esse período todo de outreach privados, né, vamos chamar assim, e os resultados já foram levados para o IASB, que nesse momento está tentando decidir o que fazer com as ideias que eles haviam traçado originalmente no discussion paper. Então, até onde eu tenho conhecimento, o que a gente tem nesse momento é uma tentativa de encontrar um rumo para esse projeto vis-à-vis todas essas questões práticas que foram levantadas. E, originalmente, a ideia da amortização de goodwill ela estava descartada. Quando o discussion paper foi publicado, lá em 2020, não era algo que o IASB estava considerando, mas a gente já começa a ver sinalizações no sentido de que isso voltou a ser considerado, essa possibilidade. Inclusive, no outreach do qual a gente participou, como a gente havia externado na nossa carta sobre o discussion paper
que a amortização do goodwill talvez fosse um caminho para diminuir essa pressão sobre o impairment e diminuir essa necessidade de disclosures que existe, porque você tem assumindo que o goodwill que fica e não some nunca é o problema, ou um dos principais problemas, se aquilo pudesse ser amortizado ao longo do tempo e diminuindo a sua relevância, isso tenderia a diminuir a pressão pela necessidade de disclosures que existe hoje. E uma das questões relacionadas à amortização de goodwill, que era vista como uma impossibilidade para que isso fosse feito, era a determinação de uma vida útil. Então, por quanto tempo a gente precisaria fazer a amortização desse goodwill? Isso era visto como um problema. E isso recentemente foi colocado em discussão, como fazer para estimar vida útil de goodwill, se isso fosse para ser amortizado. E foi algo sobre o qual nós debatemos com o staff do IASB nesse outreach, além de falarmos sobre questões práticas de disclosure, também conversamos sobre formas de fazer estimativa de vida útil, prazo para amortização do goodwill em determinados casos. E aí pegamos situações simples, óbvio que à medida que a gente vai agregando complexidade, vai agregando variáveis e uma série de coisas, cálculo desse prazo vai se tornando mais difícil, mas ele é conceitualmente possível. Quando a gente vai para um caso bem simples, um caso em que a gente tem poucos ativos envolvidos, com pouca complexidade, isso se torna mais fácil de enxergar conceitualmente e tecnicamente também é viável. Tem um outro problema também que a gente aproveitou para colocar, que também é uma outra crítica feita ao goodwill em si, o fato de que aquilo permanece indefinidamente como um ativo no balanço, porque, e inclusive, era um dos disclosures previstos no discussion paper. Explica as sinergias que causaram esse goodwill. E uma coisa interessante é que goodwill não necessariamente pode ser decorrente de sinergia. Ele pode ser meramente um resultado matemático de diferentes metodologias que são adotadas contabilmente e para fins de avaliação do valor do negócio. Então, se a companhia, por exemplo, tentando aqui pegar um único exemplo que é bem simples, e quando eu escutei isso em uma reunião no passado com o IASB, do GPF, do qual eu fazia parte com o IASB, um dos integrantes do GPF colocou isso e eu achei um exemplo muito direto. Se você tem uma taxa de desconto que é usada pela companhia, seja ela qual for, para fazer o valuation daquele negócio que você pretende adquirir, e isso determina o preço que você pretende pagar por aquilo, e você utiliza uma outra taxa de desconto prevista em norma contábil para dizer quanto que seria o valor justo daquilo, automaticamente você já tem uma diferença de metodologias que vai produzir um goodwill. Eventualmente, se você estiver pagando essa taxa de desconto do valuation, resultar em um valor maior do que o valor justo. E aí, como explicar quais são as sinergias que causaram isso? Elas não existem. Existem vários exemplos, assim, isso é muito fácil de elaborar exemplos que vão resultar em goodwill, que na verdade é meramente um delta que a gente tem na comparação entre as duas metodologias de valuation e de cálculo de fair value do business que foi adquirido. Então, isso é um ponto que a gente também fez questão de colocar, porque não é muito comum a gente ver isso ser explanado, né? Assim, primeiro porque combinações de negócios não são coisas que acontecem todo dia, então a gente não tem, talvez, tanta gente com tanta vivência nesse assunto, e é uma coisa que depende muito da prática para a gente ver isso acontecendo e entender. Uma vez eu participei de uma reunião do GPF, em outra ocasião, e essa foi uma reunião que juntava integrantes do GPF com integrantes do CIMEC, que era um grupo semelhante ao GPF, mas composto por analistas e usuários de demonstrações financeiras. E aí, eu volto e meio, eu toco nesse assunto, lembro dessa reunião, porque me chamou muita atenção, quando uma analista, no meio da reunião, assim, discussão técnica rolando, tal, não sei o quê,
E ela parou a reunião e não era uma analista assim, era claramente uma moça muito articulada, muito bem preparada para o que ela fazia na análise de demonstrações financeiras. E virou para todo mundo e perguntou o que é goodwill. Eu até hoje não consigo entender direito o que é o goodwill. Então, aí os contadores do GPF que estavam lá imediatamente começaram a explicar, e para o desespero dos chairmans, né, do GPF, do CIMEC e do representante do IASB que estava lá, e porque a reunião ela desviou completamente para uma aula sobre goodwill. Mas isso me chamou a atenção porque a gente tinha uma analista sênior com dificuldade para entender o que era o goodwill. E isso não deve ser algo incomum. Então, ou seja, resumindo a história, a questão de que sinergia é a única causa de goodwill, ela é falha. E então isso é um ponto importante também, que deveria ser levado em consideração na decisão quanto a amortizar ou não. E eu lembrei de um último ponto, que é uma questão prática, que dificulta muito a aplicação das propostas contidas no discussion paper, de fazer a divulgação de Key Performance Indicators e depois dizer qual foi o desempenho subsequente, que é o fato de que muitas vezes quando você compra um business, ele se integra ao nosso negócio. E quando ele se integra, fica muito difícil de enxergar separadamente onde está o efeito daquele business. Ele se confunde, ele se mistura, ele se perde dentro do nosso negócio como um todo. Então, a ideia de que a gente consegue manter aquilo segregado por um prazo X que fosse definido pelo IASB, pode não acontecer, dependendo do tipo de integração que a gente viesse a ter entre esse business adquirido e o negócio que eu já tinha antes da aquisição. Isso também é uma questão muito assim forte. E por último, desculpa, é um assunto que puxa várias coisas. E isso é um ponto de vista muito meu, tá? Não é algo que eu acho que seja um ponto generalizado, mas vi algumas pessoas trazendo o mesmo ponto, mas isso foi algo que me chamou muita atenção. Conceitualmente, apesar dos investidores que levantaram essa questão em relação à business combination tenham trazido um desconforto para esse tipo de transação, mas não é difícil traçar um paralelo entre isso e qualquer outro tipo de transação dentro da companhia. Então, se você tem uma aquisição de um ativo imobilizado, por que há uma necessidade de informações sobre o objetivo da aquisição de um business combination, como aquilo se comportou subsequentemente, mas não há essa mesma necessidade de informação para a aquisição de um ativo imobilizado, que não se qualifique como um business e, portanto, não estaria dentro do escopo da FRS 3. Ou qualquer outro tipo de transação que tenha que possa ser indicativo do stewardship dentro daquela companhia. Ou seja, uma quebra de paradigma que se propôs com esses disclosures para business combination, que no sentido de que é muito diferente do que a gente pratica hoje e que eu não vejo muita diferença entre qualquer outro tipo de transação. E se isso se tornasse comum e começasse a ser replicado para quaisquer outras transações relevantes, a coisa ia ficar muito complicada, com certeza. É isso, gente. Assim, desculpem não ter trazido uma apresentação, mas eu espero ter conseguido oralmente apresentar o ponto e o que tem por trás dele de dificuldade. Não, Murilo, bom, eu pessoalmente achei ótimo, deu para entender a discussão, mas eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Você falou que você se enquadra ou se encaixa naqueles que defendem a amortização, né? Por que que você pensa assim? E para você, qual seria um critério razoável para determinar o tempo de vida útil desse goodwill? Eu penso na amortização, primeiro porque eu tenho
uma questão com o goodwill em si, a ideia de que ele é um ativo que derivou de sinergia, quando na verdade o goodwill pode ser resultante de uma diferença entre metodologias que são aplicadas para fins de contabilização e para fins de valuation do business que foi adquirido. Então, já parte de uma coisa que conceitualmente não está muito legal. E aí a ideia de que aquilo deva permanecer, às vezes indefinidamente, se a gente tiver muito headroom que impeça o reconhecimento de uma perda por impairment, e aquilo acaba permanecendo indefinidamente, isso é o que eu não acho legal. Cria essa pressão, essa dificuldade toda que existe em termos de disclosure, essa insatisfação, porque aquele impairment fica lá e você não consegue demonstrar quão bem sucedida realmente de fato foi aquele business combination. E na medida em que ele não é esse goodwill ele pode ter uma origem que é meramente metodológica, por diferenças metodológicas, não faz muito sentido para mim ele ser tratado de uma forma tão diferenciada em relação ao que eu teria na aquisição de um ativo mobilizado. Então, se eu tivesse a aquisição de um ativo mobilizado, esse delta, que seria o goodwill, estaria embutido no valor daquele ativo mobilizado e seria amortizado com o tempo. Então, essa abordagem, para mim, faria sentido, ainda que o ativo, o goodwill, permanecesse apresentado separadamente no balanço. Então, tem essa questão conceitual que é associada à origem do goodwill, que para mim tem um problema. E aí, colocando aqui, é a visão muito pessoal minha, tá, gente? Não se confunde com visões do empregador e etc. E a questão do prazo. Uma vez que esse goodwill ele derivou da aquisição de um conjunto de ativos, faz sentido para mim enxergar como prazo de existência, de duração desse goodwill, o prazo de existência desses ativos que foram adquiridos. Então, ainda que esses ativos venham a ser utilizados em conjunto com outros ativos que eu já tinha na minha companhia, mas o prazo de existência desse goodwill não poderia ultrapassar o prazo de existência dos ativos que causaram a origem desse goodwill. Se eu tenho isso acontecendo, é porque o que eu estou fazendo é eu perpetuo esse goodwill, um goodwill gerado internamente. Então, vamos supor, eu comprei uma fábrica. Essa fábrica já deixou de existir. Acabou. Mas quando eu adquiri ela, eu gerei goodwill. E mesmo que essa fábrica tenha acabado, aquele goodwill pode se perpetuar no tempo, indefinidamente. Não existe mais fábrica. Acabou. O que causou aquele goodwill não existe mais. Mas o goodwill está lá. E vai ficar lá, enquanto eu tiver fluxo de caixa para sustentá-lo. Então, isso para mim é uma coisa que não encaixa muito bem. Dois pesos, na verdade, não é nem 2 pesos e 2 medidas, são 3 pesos e 3 medidas, né? Porque eu acho que esse último aspecto aí, eu acho que é muito relevante, Murilo. Essa questão do goodwill, ele se confundir com um goodwill gerado internamente que não é reconhecido. Quer dizer, o goodwill gerado internamente não é reconhecido. O imobilizado, ele deprecia. E aí você vai pondo coisas nesse imobilizado, ele vai depreciando e ele vai sendo reposto. O goodwill não deprecia nem é reposto, mas você tem goodwill de um negócio que você não tem mais a fábrica, ou não tem mais o produto, ou não tem mais a marca, ou não tem mais o negócio, ou você tem a fábrica, tem a marca, mas os produtos já são completamente diferentes. Quer dizer, você vai imaginar o seguinte: você compra hoje uma fábrica de produtos eletrônicos, daqui a 5 anos são completamente outros produtos eletrônicos que você está vendendo. E o goodwill tá lá e vai ficar lá, né? E ele já não tem aquilo que gerou ele, mesmo que não tenha sido essa questão metodológica, que é sim um problema, mas mesmo que tenha sido um goodwill efetivo, bonitinho, dentro de todos os conceitos do goodwill que aconteceu, ele fica lá, não é amortizado nunca, e mesmo que tudo o que o gerou de fato, sendo ele verídico ou
fosse verdadeiro na época, isso daí é uma coisa que também eu não consigo engolir. Não consigo entender, não entra na minha cabeça. E às vezes, eu também faço até às vezes coro com essa. Se for pensar mesmo, assim, seriamente, mas o Goodwill, qual que é tem um monte de definição, tem um monte de explicação, tem um monte de razão, que não uma mera razão de explicação calculística, né? Mas sim de por que que ele de fato existe. É, é, mas qual que é a informação que ele dá? Forward-looking, realmente, de fato, é uma coisa. Não é tão, tão simples quanto parece, não. Sim, de fato. Edson, você disse que tinha duas perguntas? Não, tinha pergunta. É que assim, Ah, tá. eu também. Eu gostei muito da explicação do Murilo agora sobre o tempo de vida útil, você atrelar aquilo que você comprou, né? Aliás, vocês dois complementaram, porque o Murilo deu o exemplo da fábrica que não existe mais. Eu falei, bom, mas não necessariamente ela vai deixar de existir, porque você pode repor ativo, que foi o que o Eric falou. Mas aí aquele ativo original já não está mais lá, né? Então, algum prazo realmente dá para tentar determinar. Mas era isso. O professor Eliseu está com a mão levantada. Enquanto isso, eu vou dar uma lidinha aqui no chat. Temos algumas perguntas. Pessoal, fiquem à vontade, por favor. Diego já esteve aqui mais de uma vez. Por favor, abra o microfone aí e perguntem. Fiquem à vontade, tá? Eu vi que o Diego mandou umas questões aqui. Sim. É difícil de acompanhar no. O Alistair também. Eu já passo para você. Deixa só o professor Eliseu comentar. A gente já passa para as perguntas do chat. Bom dia a todos. Eu queria ler aqui a instrução número 1 da CVM. Vocês nem eram nascidos, né? 1978, no ano que ela começou a funcionar. Então, diz lá o item 23. O ágio ou deságio decorrente da expectativa de rentabilidade deverá ser amortizado no prazo e na extensão das projeções que o determinaram. Ou quando houver abaixo do investimento. No prazo e na extensão das projeções. Aí você pega o prazo, tem uma perpetuidade, danou-se tudo, né? Mas você veja que, conceitualmente, a resposta está dada. Para mim, é a melhor resposta que pode ter. Agora, qual é a viabilidade de uma aplicação inconteste e sem dúvida, aí vem outro ponto. Realmente é isso aí. E é um negócio interessante lembrar o seguinte. Houve uma época nos Estados Unidos que Bom, vocês se lembram, os Estados Unidos era o seguinte, eles começaram copiando o modelo inglês, né? Como é que era o modelo inglês do Goodwill? Maravilha, né? Quem constituiu o Goodwill, quem foi criando o Goodwill, não ativou. É verdade, é proibido. Jogou tudo para despesa. Por que quem compra vai ter o ativo? Quem constituiu não tem o ativo. Por que quem compra e paga vai ter esse ativo? Então, a empresa B, embaixo, constituiu um belo do Goodwill e não registrou. Foi tudo para despesa. A empresa A vem e compra a empresa B, paga o Goodwill e põe no seu balanço o Goodwill que nem é dela, o Goodwill que é da filha. É um negócio interessante. Olha a lógica, né, inglesa lá de várias décadas atrás. Ora, se lá embaixo, quem redesembolsou para constituir, jogou para despesa, então quem adquire deve fazer a mesma coisa, vai contra o patrimônio líquido. Então, a empresa que constituiu já jogou contra o patrimônio líquido, via resultado, sem nenhuma identificação de que era um gasto com Goodwill, impossível. E, então, a adquirente joga para o... Só que daí não joga por resultado, porque o resultado do fundo daquele período não tem nada a ver com aquilo, e joga contra o patrimônio líquido. Essa prática inglesa só foi desaparecer, mais ou menos, praticamente agora na entrada da vigência das IFRS
por lá, tá certo? 2005, eles sempre foram dessa linha, não generalizada, não todo mundo. Isso era a prática mais utilizada, mas não era a única. E ainda dentro dessa história, desse conceito todo mundo. Então, o extremo não amortiza e nem ativa, né? Vai direto para o patrimônio. Liquida lá. O problema é o seguinte, naquela época os valores de goodwill eram 1. Hoje, se fizer isso, quanta empresa vai ter PL negativo? Se jogar direto contra aquilo lá. Os americanos que chegaram a usar essa prática, daí partiram para aquela de amortização em 40 anos. Inclusive tem aquela história de brincadeira que se fala que por que 40? Porque era a média da idade, a idade média do board que definiu. Sabe-se lá se isso é verdade ou não. Bom, depois eu entro nessa história. E há uma coisa que é muito interessante, que já algumas pesquisas foram feitas, tem uma bastante famosa, e ela foi feita por economistas, em função de um outro assunto, e não em função do problema contábil da amortização, que foi nos Estados Unidos sobre a vida média, né, a vida útil média do goodwill. Você está pagando goodwill porque tem um tipo de produto, etc. Aquele produto vai, com o decorrer do tempo, vai perdendo aquela capacidade de geração de caixa, o goodwill vai sendo substituído por outro, mas aquele quanto foi? E é um negócio interessante, dificilmente naquela amostragem chegava-se a 10 anos. E centrava-se a média entre 7 e 8 anos. Entre 7 e 8 anos, o goodwill. Claro, uma pesquisa feita aí talvez há 25, 30 anos atrás não tem nada necessariamente com a realidade de hoje. Não tem nada com a realidade de hoje. Agora, teoricamente, esse modelo da CVM é o perfeito. Agora, é o perfeito assim, desde que os lucros projetados, né, realmente vão se transformando em realidade, porque se de repente não se realizam, aí teria que fazer, obviamente, o impairment. Mas como detectar os resultados? Cai no mesmo problema, viu, Murilo, que você falou, que é como detectar quais são os lucros que estão sendo gerados a partir daquele investimento que teve nele acoplado o goodwill. Eu sempre lembro o caso de laboratório, né? A DASA. Compra quantos laboratórios? Compra, some com o laboratório, desaparece o laboratório, ou então junta 3, 4, forma um laboratório, incorpora. Você vai procurar saber onde que está. Porque não é só. O goodwill também tem uma outra coisa, ele não é só vinculado a ativos imobilizados. Muitas vezes o ativo imobilizado vinculado a uma operação que gera goodwill nem é tão relevante. Quanto mais, vamos dizer assim, dependente de capital intelectual, de tecnologia, de expertise, de determinadas capacitações, às vezes você vincular também a amortização do imobilizado pode também não ter sentido nenhum, porque aquele imobilizado é um adendozinho, né? Eu sei que realmente, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista teórico, sair tem 200 anos ou mais de discussão e tem alguma dúvida que um dia se chegue a algum modelo correto. Portanto, no fundo, o que acaba sobrando são essas duas alternativas. Ou você vai para o impairment, e o impairment, vocês viram que até o IASB reconhece, no slide que o Murilo estava mostrando lá, aparecia essa informação. O IASB tem total conhecimento das pesquisas acadêmicas que vêm mostrando que no mundo inteiro o reconhecimento dos impairments é um reconhecimento tardio. Normalmente, a empresa deveria reconhecer o impairment do goodwill, dar um jeitinho, foge daqui, não, só 2, 3 anos depois que ela não consegue mesmo, aí é que ela vai e reconhece. Então, a informação está perdendo muito da sua característica de tentar ser fidedigna, porque os impairments estão sendo reconhecidos com defasagem, às vezes significativa no tempo. Né? Então, mas de qualquer maneira, ou fazemos este impairment, ou temos que arbitrar um número para o efeito de amortização. E eu não entendo como possível arbitrar o número máximo. Arbitrar o número máximo. Isso vai fazer problema? Vai. Não sei se vocês viram, tem alguns que têm discutido. Então, vamos juntar as metodologias. Vamos fazer a amortização, mas não contra o resultado, e sim contra o patrimônio líquido.
Aí fica meio esquisito, porque o goodwill, você está pagando pelo lucro que vai ter. Então, aquele lucro, na medida que você pagou, não é lucro. Então, você tinha que ter o lucro e a amortização, que é para contrapor, né, a receita do lucro, a parcela que foi paga. Do mesmo jeito que custo de mercadoria vendida, você tem que contrapor com relação à receita. É a mesma figura, não muda nada. Então, querer um trabalho conceitual, puro, perfeito, etc., eu tenho muita dúvida que isso vai chegar em lugar nenhum. A gente acaba tendo que partir para uma amortização, e daí fica essa pergunta do Edson de qual o tempo. Não tem problema, nós podemos fazer aqui um sorteio, né? Chegamos lá no número que der. Eu posso só colocar uma informação, Edson? Você já tinha levantado a mão, mas talvez até acrescente ao seu ponto. Porque, recentemente, os americanos estabeleceram um prazo de 10 anos para amortização de goodwill, arbitrado. E eu vi muitas pessoas favoráveis disso em discussões com o IASP, a definição de um prazo arbitrado para amortização de goodwill. Então, isso é um ponto interessante, porque acho que cria um pouco mais de urgência para o IASB a alcançar a definição quanto a se deve amortizar o goodwill ou não, vis-à-vis que o FASB já estabeleceu que o goodwill em US GAAP não vai passar de 10 anos. E aí a gente começa a ter uma coisa estranha, que de repente a gente vai ter uma demonstração em FRS com o goodwill que está lá ad eterno, e em US GAAP isso já não existe mais. Aí a gente vai ter investidores com problema em FRS e investidores sem problema em US GAAP. É interessante isso. E a coisa de ter um prazo arbitrado foi algo que eu escutei muita gente defendendo. Eu pessoalmente acho que ainda é possível achar um prazo que se fale com o conjunto de ativos que eu tenho no meu negócio e que se falem talvez com aquilo que eu adquiri. Mas eu vejo mais defesa no sentido de arbitrar um prazo mesmo. Eu em 78 eu já era nascido, mas eu fui conhecer esse assunto muitos anos depois, né? E eu não sei se eu gravei, né, se eu fui induzido ou se realmente eu ouvi essa explicação, mas eu lembro de ter visto, se eu não me engano, lá na auditoria onde eu trabalhei, que quando você faz, o Murilo falou, né, de mudança, diferenças de metodologia. Mas quando você faz o valuation, você pressupõe também um prazo para aquilo que você está fazendo. Você não faz ad eterno, né? Você pressupõe um período que você vai fazer essa análise. E que poderia vincular esse período que você fez. Porque se você imagina, amortizar significa você estar reconhecendo ou não que você acertou. Se você, mesmo amortizando, tem um lucro, é porque você acertou e você pode ter errado para menos. Se na amortização do goodwill você teve um prejuízo, é porque você errou na sua conta ou não se realizou o que você pretendia. Isso era uma coisa. A outra era ligado, quando você não incorpora, estaria ligado ao resultado que vem via equivalência. Né? Então, um pouco o que o professor Eliseu falou, se a sua subsidiária teve o lucro, você pagou por ele. Então, você reconhece uma receita de equivalência, mas reconhece uma amortização do goodwill. Né? Por quê? Porque você pagou por aquele lucro. Né? E aí, a mesma coisa. Você pagou mais ou você pagou menos? Depende, o resultado líquido disso foi positivo ou foi negativo. Então, assim, eu sou favorável também, assim, eu tendo a achar, né, a entender que é melhor mesmo a gente ter amortização, mas a gente já teve algumas vezes, mesmo no GDEC, lá na Brasca, né, Sérgio, você vai lembrar, com o Tadeu, mesmo com o Amaro Gomes antes, depois com o Tadeu, e não era muito bem visto, né, pelo IASB, ou pelo menos por quem estava lá, essa ideia de voltar a amortizar. Agora, o Murilo falar que eles estão revendo e pelo menos revisitando a discussão, isso para mim é uma boa notícia.
né? Porque eu acho que faz todo sentido, senão dar aula disso é uma das coisas mais difíceis, né? Você vai perguntar, tá, e daí? Por que que isso está lá? Por que que isso é um ativo? É como, como analista que o Murilo falou, né? E aí explica. Complicado. Mas o americano é prático, né? Então ele não vai ficar esperando resolver esse problema conceitual. Ele precisa do negócio e fala: pô, tudo bem, não temos uma solução conceitual para a coisa. O que que é melhor? É isso ou aquilo? É aquilo, então vai aquilo e pronto. E continua discutindo. Depois, se amanhã o negócio for para o outro lado, a gente vai para o outro lado também. Americano não tem muito esse. Eles precisam resolver o problema, não é à toa que eles são assim, uns dos povos mais práticos que existem, né? Eu queria aproveitar agora aqui e já passar a palavra para o professor Eliseu, mas não sei se tem Não, uma coisa já preparada para falar ou não. não, eu estou querendo continuar esse assunto aqui. Se olhar as Bismarck Conclusion de quando o FASB adotou o impairment, a não amortização em impairment, é gozado, porque é uma confissão seguinte: não existe goodwill que não tenha vida útil. É desse jeito. Porém, tendo em vista duas coisas: a impraticabilidade de uma definição objetiva de qual é esse prazo. E segundo, olha que interessante, pesquisas junto aos analistas de que o valor da amortização é simplesmente desconsiderado para fins de análise. A despesa lançada de amortização diária, eles simplesmente desconsideram e vão atrás da rentabilidade, por exemplo, antes da figura do ar. Quer dizer, é uma informação tendente a ser inútil e com esta característica de que não há como, né, ser o objetivo. E gozar. E daí é que eles definiram. Eles definiram primeiro, né, antes do quiasmo. Aí que definiram, tá bom, então vamos deixar lá, mesmo sabendo que aquele goodwill adquirido, daqui a um certo ano não está lá. Ele não existe mais, ele já foi consumido. Mas se a empresa continua com capacidade de geração de lucros anormais, é por conta talvez de outros fatores, mas ela continua ela continua valendo aquele goodwill, mesmo que por outros motivos, por outras forças, por outros produtos do que aqueles que geraram tal do goodwill. Veja, é uma definição também absolutamente arbitrária. Também arbitrária. Não há solução. Nós temos que arbitrar e acabou. Não vai ter alternativa, né? Mas os outros Como diria minha mãe, o intangíveis... que não tem remédio, remediado está. Mas os outros intangíveis, a gente acaba dando um prazo. Uma carteira de clientes que eu comprei, eu acabo, de alguma forma, dizendo o que estava na minha intenção de compra, o que eu avaliei ali. Por que não fazer a mesma coisa com o Goodwill? E para muitos deles, também arbitradamente. Qual é o prazo de validade econômica do que você pagou para um negócio chamado lista de clientes, relacionamento com clientes? É a mesma coisa, não? Arbitra-se. Arbitra-se. Para que é chato você ter números na demonstração do resultado arbitrados, isso incomoda nós, os contadores, fortemente. E por isso que, se vier a voltar a ser verdade, e os usuários vão dar como inútil e vão esquecer de deixar essa informação de lado. Né? Murilo, você me permite mudar o assunto um pouco radicalmente? Eu tenho uma dúvida em relação a esse processo do Business Combination aí, que é em relação, perdão, a quem que está sendo direcionado esse entendimento. Porque quando eu tenho essas combinações de negócios aí, sobre controle comum, uma coisa é eu falar como contabilizar na adquirente, controladora. Outra coisa é eu falar como contabilizar na adquirida,
que muitas vezes não muda nada, mas principalmente como contabilizar nos que não são controladores. Porque, às vezes, dependendo da situação, o que não é controlador, porque assim, se tem ágio, se não tem ágio, se é valor de mercado, se é valor justo, pode ser diferente a visão do controlador e do não controlador. Você sabe se essa norma trata isso de alguma maneira diferente? Se tem alguma visão de diferença entre o controlador que faz o Business Combination e o não controlador que está envolvido no Business Combination? Então, mas quando a gente tem o Business Combination acontecendo, a questão da mensuração a valor justo, para a maioria dos ativos e passivos, porque existem algumas exceções, ela é extremamente pertinente para o adquirente. Porque ele precisa tratar essa aquisição fazendo uso da mensuração a valor justo para a maioria dos itens que ele está adquirindo. O não controlador, em tese, acho que não se veria afetado por isso e permaneceria com aqueles registros que ele já tinha originalmente antes da aquisição. Ou no caso em que a empresa está abrindo mão do controle e permanecendo com alguma participação não controladora, ele vai ter, se for uma subsidiária, ele vai ter um mecanismo previsto na IFRS 10 para dar tratamento aos efeitos dessa perda de controle, migrando para uma situação em que ele permanece como não controlador, ou ele vai ter que buscar outros mecanismos se ele não estiver falando de uma subsidiária. E existe essa separação dentro desse arcabouço todo que se aplica às combinações de negócios, dependendo da perspectiva, que define se essa mensuração valor justo é pertinente ou não e de que forma. Eu não sei se eu respondi a pergunta, Eric. Eu acho que foi mais ou menos nessa linha. Posso fazer um comentário? Quando o projeto lá no IASB começou, desculpa, ele não era BCUCC, Business Combinations Under Common Control. Não sei se alguém se lembra. Ele era TUCC, Transactions Under Common Control. Inclusive, o CPC no Brasil montou um grupo, que era o Silvio Takahashi que coordenava, e ele tinha esse nome, de Transações entre Entidades sob Controle Comum, porque não era para envolver só transações de participações societárias, mas transações de ativos, por exemplo. Certo? Empresas sob controle comum estão transacionando aí imóveis, outras coisas que não necessariamente negócios, né? E que também tem os problemas de registro, tanto quanto transações de participações societárias. E envolvia tanto a contabilidade na adquirente, como na contabilidade da vendedora. Não me lembro acho que não mexia, não tinha nem menção sobre a contabilidade no caso de empresa, na adquirida, o push down account. Não me lembro acho que não tinha isso. Mas era na vendedora e na compradora. Agora, no fim, o IASB afunilou, tirou o transaction, passou a cuidar só de business combination, né? Que não envolve só participação societária, envolve combinação de negócios mesmo, né? Ativos que compõem o negócio, e deixou de cuidar da vendedora, está cuidando só lá da adquirente. Mas vocês não acham que a gente precisava ter uma discussão forte em cima da vendedora? Por exemplo, falado aí do minoritário. Nós somos acionistas minoritários de uma empresa. Essa empresa vende para uma
que é do grupo dela, pode vender para a controladora, ou vende para a irmã, e ela faz a venda de ativos e participações societárias. Estou falando dos dois só porque o problema é o mesmo. Ela vende ativos para o grupo. Ou seja, se esses ativos não forem reconhecidos da vendedora a valor justo, nós estamos com o risco de expoliar o minoritário. Correto? Ele participa num patrimônio que tem um ativo que, vamos lá, vale muito mais do que está contabilizado, mas você vai passar para lá, vai fazer Só porque é de lá, adquirente vai reconhecer, por exemplo, o valor de livros, aqui sai o valor de livros e daí? Vai entrar o dinheiro a valor de livros? Ou ela teria que reconhecer o lucro, porque, afinal de contas, o minoritário teria direito, não teria? Então, eu queria colocar esse problema agora. Como Bom, o Murilo de uma maneira, coitado. mas de uma maneira diferente, essa é a minha questão também. Se você, ainda que você tenha o controle, se você envolve minoritários, independentemente se é só uma venda de ativo ou se é a venda do próprio negócio. É o caso da Mali Metal Leve, né? Eu tenho que fazer um OPA. Por que que eu não vou reconhecer nada? Né? Se eu tive que comprar isso no mercado. Essa é a minha dúvida também. E o Murilo vai responder todas elas, né, Murilo? Eu fui capturado aqui porque eu estava com a mão levantada, né? O professor percebeu. Na verdade, assim, porque eu achei o ponto de combinação de negócio sob controle comum super interessante. Essa questão do minoritário, das consequências para o minoritário, eu realmente não sei. É uma questão. Não sei como lidar com isso. E ninguém está discutindo. Eu não estou entendendo isso. É. O IAS está cuidando do minoritário do lado da adquirente. Sim, do lado da adquirente, exatamente. Se eu não me engano, no início houve uma preocupação com as consequências da combinação de negócios sob controle comum, contabilizada pela adquirente, que tivesse também não controladores e se isso poderia trazer algum efeito inadequado para esses não controladores, dependendo da forma como o business combination fosse tratado pela adquirente. Posteriormente, acho que concluíram que isso não era algo que deveria ser tratado através da contabilidade, possíveis consequências assim jurídicas para o não controlador, e focaram no uso de basicamente 2 metodologias, se eu não me engano. Esse projeto ainda está em andamento, não é? Então, se aplica tal como uma business combination comum, normal, ou seja, que não é sob controle comum, com toda aquela metodologia de aquisição e etc. Ou se parte para alguma metodologia alternativa mais simples, né? Via de regra baseada nos valores contábeis pré-existentes. E a última coisa que eu me lembro é que eles estavam trabalhando um modelo híbrido que, dependendo se existissem determinadas características, ia partir para o Acquisition Method da FRS 3, e se essas tais características não existissem, aí poderia ser adotado um método mais simplificado, baseado nos valores contábeis pré-existentes. E isso tudo foi construído partindo-se do pressuposto de que essas combinações de negócio sob controle comum são iguais, são equivalentes a combinações de negócio tradicionais. Essa premissa, eu lembro, quando eles publicaram, eu não me lembro se foi um exposure draft, se foi um discussion paper, confesso que eu não lembro qual foi o documento que eles publicaram a respeito dessa questão especificamente. Mas eu senti que ali a coisa não foi muito bem trabalhada. O que
que leva à conclusão de que são iguais, de fato, as transações sob controle comum às transações que não são sob controle comum. E uma coisa que, para mim, demonstrava que essa premissa poderia não estar adequada foi a ideia de que, se você tentasse simular a aplicação das propostas de disclosure que eles estão fazendo para combinações de negócio que não são sob controle comum, envolvendo Key Performance Indications, qual foi o objetivo para aquela combinação, o que está acontecendo subsequentemente, qual foi a sinergia que derivou daquilo e assim por diante, provavelmente, muitas vezes, esses disclosures eles seriam inaplicáveis sob a perspectiva de um adquirente em uma combinação de negócios sob controle comum. Se aquilo, na verdade, for uma reorganização. Então, como uma empresa que fosse produzir suas demonstrações separadas, aliás, demonstrações individuais dela, após adquirir uma outra empresa em uma situação de controle sob controle comum, conseguiria cumprir com esses requisitos de disclosure todos que estão sendo desenvolvidos e propostos pelo IASB, ainda que no momento em revisão, porque não sabem exatamente qual é o rumo que isso vai tomar. Mas como que ele conseguiria aplicar isso se ele estivesse em um cenário de mera reorganização societária? Ele não teria esses Key Performance Indicators, ele não teria esse objetivo de um Business Combination tradicional para divulgar nas suas próprias demonstrações financeiras. E isso, para mim, já é quase como uma forma de demonstrar que essas transações nem sempre são a mesma coisa. Podem ser, não descarta a possibilidade que uma empresa de um grupo adquira outra dentro do mesmo grupo, genuinamente, com uma transação normal de mercado. Mas partir do pressuposto de que isso é sempre válido, que isso é sempre dessa forma, que foi uma premissa que eles adotaram para o desenvolvimento do modelo que está em construção, isso não me pareceu correto. Então, isso foi um ponto que eu queria colocar quando o Eric mencionou a questão da combinação de negócio do controle comum. É bem interessante também. Eu queria fazer uma pergunta agora para as e os senhoras e senhores advogados. Há uma empresa, ela faz uma transação com entidade sob controle comum, faz a transferência a valor de livros de um ativo cujo valor de mercado é bem superior. Como é que fica isso fiscalmente? Se ela contabiliza com lucro zero, porque está transferindo, mas aquilo tem um valor justo diferente. Como é que fica agora a tributação nessa empresa? Aceita-se realmente esse resultado zero nessa transação? Bom, vou dar minha opinião, mas está aberto a outros aí. Hein? Vou dar minha opinião, mas está aberto a outros, obviamente. Em princípio, sim, a Receita aceita, a menos que isso seja uma forma de você transferir alguma forma de usar o prejuízo de um lado para o outro, se você teve um desvio de tributação. Se não teve, né, não tem problema. Então, assim, eu vendo a valor de livros para uma subsidiária que é lucrativa, que tem prejuízo e ela vende a mercado. Isso eu posso dizer, olha, não pode, porque você está aproveitando o prejuízo dessa subsidiária para compensar esse ganho. Mas se não tiver esse tipo de coisa, é uma forma de usar a distribuição disfarçada de lucros, né? Que não é exatamente uma distribuição disfarçada de lucros, porque distribuição disfarçada de lucros é para cima. Mas é um preço de transferência interno. Se você teve algo, se com isso você reduziu de alguma forma a sua tributação, isso pode ser questionado. Né? Isso vale para estoques também. Vale para tudo, né? E o problema é só minoritário mesmo, em princípio. A não ser nessas situações que você falou, o problema seria só o minoritário. Só, né? Só o minoritário.
Tudo que é transação entre partes relacionadas, né? O primeiro problema é minoritário, mas eu lembro de ter visto em texto sobre preço de transferência que uma das primeiras categorias a reclamar desse tipo de operação foram os trabalhadores. Porque eles também podem falar, pô, e o meu PLR, né? E minha participação tá Uma sendo coisa. reduzida. Não quero, né? Tudo bem, a administração você faz o que você quiser dentro da sua estratégia, mas vamos recompor isso internamente para mostrar qual é o lucro que deveria ficar aqui dentro da empresa. Então você tem trabalhadores, bom, todo mundo que de alguma forma se beneficia com o lucro, né? Sócio e trabalhador e fisco e todo mundo. Tem gente com a mão levantada, é a Márcia. Gente, só um comentário aqui, tá? Deixa eu levantar aqui minha câmera, que eu tô em duas telas. A gente tem que levar em consideração que, até hoje, as nossas regras de preço de transferência não levaram em consideração o BEPS. Quando a gente começar a levar em consideração o BEPS, aí a gente vai ter problema se fizer esse tipo de operação, Edson. Porque aí entra a questão da moralidade, né? Entra a questão de ESG, entra a questão de compliance. Se eu fizer essas transferências a valor zero e o produto tendo um valor somente para fazer essa operação que você mencionou, que algumas pessoas já questionam hoje, que você vai trabalhar para reduzir o valor do imposto de renda a pagar lá na frente, que é o questionável, né? Até hoje, Receita Federal e os outros não vieram em cima de ninguém. Mas a partir de agora, isso entra numa questão de OCDE. A gente precisa ver como que isso vai se comportar no futuro, falando-se do Brasil entrar numa OCDE. Eu não sei se eu estou falando besteira, mas eu acho que esse é um ponto que a gente tem que observar, porque entra na parte de ESG, né, das empresas, porque é muito bonito a gente falar do papel, mas e na parte de ESG, como é que fica? Porque isso vai impactar diretamente no negócio. Não só os stakeholders que você falou, que são os minoritários e os funcionários, mas os próprios clientes dessas empresas podem começar a questionar esse tipo de operação. É só legalmente é possível, mas moralmente aí a gente tem que trabalhar nisso. Não sei se eu falei alguma besteira, é só uma observação. Não, Marcia, eu concordo com você, mas foi o que eu disse, se tiver algum efeito, porque eu também posso ter. Eu sou controlador de duas empresas, não tenho sócio. Sou controlador, não, eu sou praticamente o único dono de duas empresas e quero transferir de uma para outra, as duas pagam imposto, isso não vai ter nenhum efeito. Tudo bem, não tem problema. A questão é quando começa a dar efeito, esse é o ponto. E aí pode dar efeito com o minoritário, pode dar efeito com o fisco, pode dar efeito com o trabalhador. Se der efeito, sim, aí a gente tem que ver o que vai acontecer. Mas, por exemplo, combinação de negócios sob controle comum. E eu sempre lembro do caso da Mali Metal Leve. Será que o justo não era poder reconhecer esse ágio efetivamente? Porque, assim, o controlador teve que pagar mais pela participação que ele teve ali, né? Até porque foi uma oferta pública, ele teve que fazer uma oferta pública. Empresas que estão fechando o capital. Eu já tenho a maioria, quero fechar o capital, tenho que comprar todos os outros. E para fazer isso no Brasil, se é uma companhia aberta, você tem que fazer uma oferta pública. E a oferta pública, você vai ter que pagar o que, né? Se tentou até criar um painel de arbitragem ali, que era o CAF, né, o Comitê de Aquisições e Fusões, mas tem operações de mercado que obrigam o controlador a pagar mais. De uma certa forma, obrigam o controlador a pagar mais. Ele vai tratar como esse mais? Né? Não vai dar nenhum tratamento para isso? Ou vai deixar no patrimônio líquido? Né? Eu acho que teria, se é uma transação sujeita a regras de mercado, que fosse possível, né? Esse é o ponto.
Assim que essa história do vendedor nessas transações, para mim, é uma preocupação enorme. E eu fico bobo de ver que não está sendo tratado. Estamos discutindo aí, já está aí não sei quanto tempo, é só no lado da adquirente. Né? Como é que é? E daí vem a outra complicação. Agora você fala, não, eu vou fazer a venda a valor justo por causa dos minoritários, o comprador pagou a valor justo, mas terá que reconhecer o ativo a valor de livros. Aí tem o problema da diferença, né? Para fazer a devida contabilização. E vai ter que fazer esse ajuste no... O ajuste é no PL, não é? É. E aí eu tenho reserva de capital devedora. E qual é a lógica dessa daí? Às vezes, conforme certos tipos de transações, é uma espécie de devolução de capital, etc. Mas quando são entre empresas irmãs, não existe devolução de capital. Mas vai para lá. Vai para lá. E aí fica difícil de explicar, né? Aí vai ter mais um analista lá, viu, Murilo? Perguntando, mas o que é isso? O que significa isso? Não, mas aí entra, inclusive, na discussão de uma redução de capital, porque se você lançar um saldo devedor ali no PL Teórico, e não é em lucros acumulados, porque você não está lançando em lucros acumulados. O que é isso? É redução de capital? Você está fazendo uma redução de capital? Mas não foram os sócios que levaram o dinheiro, né? Foi a Então, outra vendedora do lado de lá, né? então E o foi dinheiro pago tá por lá, né? isso. É gozado. Fácil. É gozado. O Murilo está pedindo a palavra, e a Márcia também. Essa questão do impacto para os minoritários, eu até mencionei que havia uma preocupação mais no início, que me parecia ser mais de ordem jurídica do que contábil, porque, se eu não me engano, a preocupação ela passava pelo fato de que existindo minoritário, não controlador na adquirente, e a transação acontecendo em bases que não fossem valor justo, isso abria o espaço para o adquirente, controlador da adquirente, pagar um valor que não seria necessariamente justo por aquele negócio que está sendo adquirido. E como você não tem um valor justo entrando, né, no balanço da adquirente, não haveria um delta que pudesse aparecer, resultar dessa transação, demonstrando para o minoritário que ele foi, de alguma forma, prejudicado por aquilo. Só que isso, no meu ver, partia do pressuposto de que havia ali uma precificação que não estava adequada. E tentar resolver essa questão da precificação por meio da definição do método de contabilização do business que foi adquirido, não me parecia talvez o caminho ideal. Mas, em algum momento, isso parece que foi identificado que não era necessariamente um problema, que existiam outros mecanismos, isso não acontecia, a ponto de haver a necessidade de ser tratado por meio da contabilidade, mas permaneceu a preocupação com a necessidade de informações por parte dos usuários. E aí eles foram tentar traçar, primeiro eles tiveram que fazer. A gente consegue dizer que essa necessidade de informações ela é igual ao que a gente tem em uma combinação de negócios tradicional? E aí veio a história que eu mencionei um pouco atrás, de fazer essa analogia de uma combinação de negócios sob controle comum com uma combinação de negócios convencional. Isso era necessário. Isso tinha que existir para dizer que existiam também as necessidades de informação que foram identificadas na IFRS 3. Então, isso foi pré-requisito para desdobrar as propostas que vieram em seguida. Ou seja, uma vez que é análogo a uma combinação de negócios com terceiros, existem também as mesmas necessidades que foram identificadas na época em que o IFRS 3 foi construído. O passo seguinte foi
identificar quem são esses usuários que têm essa necessidade. E aí eles focaram no não controlador, entendendo que o não controlador da adquirente teria a necessidade de enxergar o valor justo do business que foi adquirido em uma transação sob controle comum. E, se eu não me engano, outros credores não foram vistos como necessariamente algo tão importante em termos de necessidade da informação, mas que os não controladores teriam essa necessidade, sem a qual eles não conseguiriam saber exatamente o valor daquele business que foi adquirido. Então, isso foi meio que a lógica que encadeou a proposta que eles chegaram a desenvolver, de um modelo meio híbrido, e um dos critérios era se não tem controlador. Não tem controlador, então você pode trabalhar com bases contábeis originais, né? Valor contábil original, pré-aquisição. Mas na hora em que você passa a ter o controlador, e principalmente com determinadas características, aí você tem que usar o fair value, porque se entendeu que esse usuário, esse grupo, teria a necessidade de enxergar o fair value daqueles ativos passivos adquiridos, haja visto o fato de que aquilo seria análogo a uma combinação de negócios, que é uma premissa que eu considero questionável. Então, primeiro, quando eu fui ver o documento que eles publicaram, também a parte da necessidade dessa informação por parte dos não controladores, eu não vi muito dado sobre isso. A coisa, para mim, da forma como estava descrita no documento, a lembrança que eu tenho é que ela não se aprofundava muito, justamente num ponto-chave, que era demonstre que esses usuários realmente têm essa necessidade. E isso não ficou tão bem evidenciado para mim no documento que eles publicaram, sim, norteou todo o desenvolvimento da proposta deles para combinações de negócios sob controle comum. Interessante, né, Murilo, que você falou. Uma preocupação com o minoritário lá na adquirente, porque ele pode, inclusive, estar sendo lesado, né? Pode estar sendo pago muito mais do que vale. Isso existiu no início. Minoritário do outro lado, porque se um é prejudicado, se tiver minoritário do outro lado, o outro está sendo beneficiado, vice-versa. Né? Então, a gente só está falando isso muito porque a gente está, eventualmente, aí a caminho de ter uma norma para os adquirentes e desacompanhada de uma norma para os alienantes, que me preocupa bastante. Existem várias situações em que a alienação, a venda de um business, o vendedor vai se ver com uma certa dificuldade de lidar contabilmente com as consequências dessa venda de um business, porque existe muito guidance e requerimentos do lado do adquirente, mas a gente não tem essa mesma riqueza de requerimentos e guidances e orientações, etc., do lado do vendedor. E sei disso por experiência, de já ter tido que lidar com algumas situações e sentido uma certa dificuldade em encontrar, inclusive em literatura de manuais de empresas de auditoria, não é uma coisa que se explora tanto. Assim, a gente busca encaixar nos normativos que existem, mas é uma coisa que às vezes geram algumas dúvidas, né? Também aí uma curiosidade. No começo dessa discussão, uma das ideias que surgiu seria de o IASP seguir simplesmente... Você lembra, o americano não tem esse problema, já por definição é tudo a transação ali, nós estamos resolvendo, todo mundo sabe, todos os minoritários sabem. E lá nem tem essa figura muito de minoritário na não controladora, mas de seguir a norma inglesa, que a norma inglesa deles lá para a contabilidade local sempre foi no sentido de que, em princípio, é transação a valor de livros. Em princípio é. Mas, se existirem razões econômicas substanciais, negociais, faz-se ao valor justo. E quando faz ao valor justo, é numa e na outra ponta, igualzinho. Lógico que o problema está na definição do que são razões econômicas. E eles têm lá algumas discussões a respeito do que caracteriza uma razão econômica forte para fazer isso.
etc. Mas o IASB abriu mão, não quis saber, porque isso é fortemente julgamental. Leva para um nível de subjetivismo muito alto. E está procurando critérios mais objetivos. E o critério mais objetivo que ele está chegando é essa história da figura do minoritário, né? Porque se não tiver minoritário, vai a livros e estamos conversados. É pelo menos até agora o que está sendo encaminhado, mas é gozado. Ele tá, mesmo que tenha substância econômica, esse lado da substância econômica está sendo deixado de lado. Não tem minoritário lá, o interesse minoritário no vendedor, não tem minoritário lá. Ou o minoritário concorda, né, na adquirente, ele pode concordar com a transação a valor de livros, e daí vai a transação de livros. E os usuários, analistas, investidores, que aprendam bastante normas contábeis para interpretar contabilizações diferentes em procedimentos não diferentes, né? Isso é um problema sério. Eu acho que houve uma certa dificuldade para definir o que seria a substância econômica da transação. É difícil. Exatamente. Eles perguntaram, acho que até critérios, como é que a gente poderia fazer para identificar se isso é um problema, realmente. E é um problema sério. Esse é um problema sério. Mas na Inglaterra eles têm o painel, né, de fusões e aquisições. Talvez esse possa ser um parâmetro. O painel acaba dizendo, olha, isso aqui, essa transação do jeito que está, tem que ser a valor de mercado. Não, essa aqui, do jeito que está, pode ser valor de livros. Tem uma análise de um terceiro ali específico para ver isso, né? Não sei, talvez seja uma fonte de se chegar a uma decisão. Nossa plateia está quietinha hoje. Está parecendo aluno em aula virtual. Você não sabe nem se estão aí. Eu espero que não tenha sido culpa minha. Absolutamente. Muito pelo contrário, Murilo. Esse não é um tema fácil. Olha lá, ó, falei, olha lá o que a Angélica escreveu. Esse não é um tema fácil, é um tema que a gente pensa e acaba que não chega a conclusão nenhuma. E cada vez que a gente olha uma coisa, sempre tem outra do outro lado. Que nem contabilidade, né? Você tem um lado, sempre tem um outro lado. E realmente é uma coisa que parece não ter fundo esse saco, né? E quando a gente começa a colocar as transações também, né? Aí não só as combinações em si, mas as compras e vendas, né? Alguém colocou, quem foi aqui? O Diego colocou lá as razões bíblicas para os 40 anos de amortização dos americanos, né? Eu conheço esse material, realmente. Aquele que eu falei, aquele era de gozação, aquele da Idade Média era gozação, viu? Aqui tem uma... Aqui está lá. The Bible refers to 40 years as the life of a generation. Diego, onde você foi caçar isso aí? Você viu aqui? No Accounting Horizons. Isso. Não, Accounting Historians Journal, que é um dos principais de história, né? Mas lá também, esse artigo explica bem. Eu não sei aí, assim, como que... Eu tinha um assuntinho aqui para comentar dentro de Bispo Ministro, mas ele é tão michuruca perto disso que nós estamos discutindo aqui, e para mim ainda é tão inseguro, que eu não sei se vale a pena discutir, ou talvez... Eu acho que vale a pena jogar o assunto. Concordo. Quem sabe depois a gente não faz um segundo para aprofundar. Desculpas antes pela exagerada... Vai ver que esse assunto já não existe mais na cabeça de ninguém, só existe na minha.
Então, e vou pedir para vocês, por favor, me deem uma aula desse negócio aqui, porque eu continuo ainda sem entender. Você me autoriza a compartilhar? Não está autorizado? Não. Então não autorizo, pronto. Mas não se faz mais filho como antigamente, lá mas são só uns 200 anos só que fazia filho bom. Ó, vê se você consegue agora. Acho que não. Only meeting organizers. Entre presidentes. Então, peraí, vamos ver se agora vai. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o Murilo. Vê se agora vai. Close chat rate. Não habilitou lá? Não. Me manda daqui no zap, eu ponho. Mas engraçado, né? E eu não sei o que você fez aí, Eric, porque eu tornei tentei de tudo participante, aqui, destornei participante. E no dele foi, não foi. Enquanto a gente vai colocando aqui a aplicação, a Angélica está fazendo uma pergunta que é, do ponto de vista fiscal, se é possível efetuar a amortização do ágio quando há uma segunda rodada de aquisição. Por exemplo, combinações de negócio onde há aquisição de terceiros de 60% de participação e depois esse controlador adquire a parcela restante de 40% com pagamento de ágio. Esse segundo ágio é amortizável fiscalmente? Essa pergunta é boa. Você já deu umas boas discussões aí em alguns fóruns, né? Não, mas tem a previsão de aquisição por etapas, né? Não entraria aí? Tem até um exemplinho Nesse caso, já tinha o controle, Edson. Já tinha o controle. Não. Ele adquiriu o controle na primeira leva. Então, a aquisição em etapas é quando você, por exemplo, compra 20% e depois compra mais 50%. Aí, na segunda, você adquiriu o controle, que aí você vai lá e aplica o CPC 15, no caso. Nesse caso aqui, é uma transação entre sócios, porque ele já tinha o controle. É onde dá essa discussão que o professor está falando aí. Se é ágil, se não é ágil, né? Dá uma olhada como é que chama aquela revista, Edson? Direito Tributário Atual, não é isso? Essa é do IBDT. Tem já aí alguns meses atrás, eu publiquei um artigo só sobre isso. Só sobre isso. Esse assunto aí é bem interessante, viu, professor? Olha. Então, dá uma olhada. Eu já tinha percebido há muito tempo ele também. O Diego Meguita também escreveu sobre esse assunto. Isso. Que, na verdade, eu acho que estamos cometendo um erro, porque esse excedente, depois que você já detém o controle, é considerado transação entre entidades, entre empresas e sócios, né? Transação de capital entre sócios, tendo em vista aquela mudança do conceito de entidade usado pelo IASB, de que os minoritários passaram a fazer parte do patrimônio líquido. A entidade do consolidado de hoje é diferente da entidade do consolidado da lei das receitas que a gente usava no Brasil. E agora os minoritários têm que ficar classificados dentro do patrimônio líquido e o lucro dele tem que estar inserido dentro do lucro líquido da entidade. A discriminação do que é de minoritários e dos outros é feita à parte. E então, quando você está, neste caso, comprando de lá, o IASB interpretou que o campo que você está comprando de sócios, então tem que funcionar igual a entidade de tesouraria. Só que isso pode fazer sentido no balanço consolidado. No meu entender, não faz o mínimo sentido no balanço individual. Porque no individual, você adquire, né? Não há essa relação de sócios como existe no consolidado. Você está comprando de pessoas que não são parte da sua sociedade, essas demais ações. Então, eu acho que no individual tinha sim que ser classificado no ativo, como foi no ativo a compra de 60%, quer dizer, o ágio de 60%.
Quando você comprou 60% no ativo, você joga o ágio dos outros tantos também. Mas a norma brasileira, o IC, como é que é? ICPC 09, né? Se eu não me engano, mandou fazer no individual igual ao consolidado. E por isso que nós ficamos com esse problema. E no individual você reduz do patrimônio líquido e daí fica essa discussão, inclusive fiscal. Ele está no patrimônio líquido, no patrimônio líquido ele não é ágil, mas eu paguei a título de ágil e eu quero, para efeito fiscal, considerar como se estivesse no ativo e amortizado. Mas e para fins fiscais? Como é que tem sido o entendimento? Tributaristas? Não deduziria, porque porque é entre partes dependentes, né? Edson, desculpa, na verdade, eu não sei, então, eu ia colocar isso. Não, Gustavo, mas assim, se você seguir a risca e esse entendimento de que você já comprou o controle e agora não é mais compra de controle, Não. levar o pé da letra assim. Mas então, eu acho, o que eu ia levantar, Edson, é justamente, eu acho que a discussão para efeitos fiscais é saber determinar se a gente está falando de partes dependentes ou não, né? E aí, como o professor Eliseu disse, um minoritário que não está no meu grupo, não tem relação nenhuma comigo, seria considerado para a lei fiscal parte dependente? Assim, Então, eu tenho dúvida nesse aspecto, tá? E não é só porque você não que você está comprando um negócio que não é controle que você não está pagando ágio também, né? Bom, mas foi isso que eu coloquei lá no início. Eu acho que se você tem uma transação, ainda que você está comprando do seu sócio, mas ela está sendo realizada num ambiente de mercado, porque você precisa que seja assim, eu acho que teria. Mas a questão é que nem contabilmente você tem o ágio. E sócios não são partes dependentes, né? Essa aquisição em estágios, Edson, é assim, porque quando você compra, por exemplo, vou dizer que você compra 20% de uma empresa. Na verdade, você comprou influência, né? A presunção da influência. Nessa primeira compra, você vai ter ágio, mais, menos valia, isso é até previsto na norma específica, que aqui no Brasil é o CPC 18. Aí você tem um primeiro ágio, uma primeira mais-valia, uma segunda mais-valia, que inclusive, né, a gente controla em subconta, aquela questão toda. Aí depois você faz uma segunda aquisição de 50%. Nesse momento, na segunda aquisição, você adquiriu o controle. Então, você vai ter um segundo ágio, que você vai calcular, a segunda mais-valia, a segunda menos-valia, que também vai ser dedutível, que também vai ser controlado em subconta, de acordo com a Receita Federal. Quando você tem esse estágio, cada estágio você vai apurar o ágio, a mais, menos valia e vai controlar. Se você, para pegar o controle, você fizer 3 aquisições, vai ter 3 ágio, 3 mais valia, mas depois que você assumiu o controle, você assumiu o controle. Então, qualquer transação que tenha após a assunção do controle é uma transação entre sócios, entendeu? E é onde que tem essa discussão dos minoritários, porque o maior problema é o minoritário, porque realmente, quando você compra, né, de um minoritário, você vai comprar ao valor de mercado, meu. É claro que vai ter uma margem ali. Você acha que o cara vai te vender a aquisição, o valor dele a valor de contábil? De jeito nenhum. E essa que é aí que está a discussão, porque tem, se você basta fazer uma pesquisa na internet, você vai ver que tem várias discussões jurídicas aí, judiciais, sobre que deveria ter o ágio, mas até então, pelo menos até onde eu estou acompanhando, não está muito favorável para nós contribuintes essa questão, não. Porque na minha cabeça não faz muito sentido. Não faz sentido. Para mim, não faz o mínimo sentido. Porque você está comprando ações de uma empresa sua, você está comprando mais ações de uma empresa sua. Quer dizer, se você compra 80% num lote só, você tem um ágio. Se você compra um lote de 51 e depois mais 20 lotes, os outros todos não são ágio. Faz sentido. O pessoal está até colocando aqui, o Matheus colocou aí que tem um COSIT, onde vai nesse sentido também
Mas não faz sentido mesmo, gente. A verdade é que tem muita coisa que a Receita não aceita, e mesmo esse ágio entre partes dependentes, né? Como a gente estava discutindo agora, tem certas situações, por exemplo, quando você está comprando, você teve que abrir o capital, uma oferta pública, você vai ser a valor de mercado. E aí você vai ter ágio sim, cara. Isso aí tá errado, né? Mas é onde estão aí os advogados para brigar pelos direitos, né? Porque a briga jurídica, isso aí. E realmente não é só. Porque eu acho que uma coisa é você fazer uma transação entre coisa dentro do mesmo grupo. Agora, não é só porque as pessoas são sócias que elas são dependentes, que não são terceiros independentes, né? Esse aspecto da dependência que a lei fiscal exige, e acho que com razão, precisa ser visto, precisa ser revisto, né? Porque não é porque é sócio que é independente. Desculpa, que é dependente, né? Murilo? Sim, eu sei que a discussão ela está focada principalmente no aspecto fiscal neste momento, mas aproveitando o esclarecimento que a Ana fez, eu tenho a lembrança, lá atrás, quando saiu a IFRS 10, e acho que o SGAP já tinha também alguma coisa assim, que é esse tipo de transação, quando você já tem o controle, adquire um pouco mais de participação, comprando do não controlador, isso, de fato, permanece no patrimônio líquido. E a explicação que eu lembro, do ponto de vista contábil, era que acaba chegando no mesmo lugar, tá? Do esclarecimento que a Ana deu de que é uma transação entre sócios. Mas como você tem tudo classificado dentro do patrimônio líquido, a partir do momento que o não controlador passou a ser visto como parte do patrimônio líquido em IFRS, você tem essa realocação interna dentro do patrimônio líquido. E aí, um valor pago a mais vai para o patrimônio líquido também. Havia essa questão da classificação que levava também à necessidade de tratar isso como uma coisa que acontecia dentro do patrimônio líquido. Lembrar que você está comprando ações de uma pessoa que é minoritário na sua controlada. Ele não é o minoritário seu aqui em cima, é o minoritário da sua controlada. Sim. Ele, tá certo? Ele não é um sócio seu. Sim. Ele não é um sócio seu. Então, não é transação entre sócios da empresa. Que não pode. Mas aqui ele apresenta investida, né? A balança da empresa é investidora individual. E no balanço individual não existe essa figura de relação societária. Isso que para mim que não faz. E outra coisa, o IASB é absolutamente silente. O IASB só diz que no consolidado precisa tratar como redução de PL, tá certo? O que realmente pode fazer sentido no consolidado. Nós, do Brasil, deliberamos emitir dizendo que também vale para o individual. E a minha contestação hoje é essa, né? Poxa vida, a gente acha que errou. Também como acho que errou nesse assunto que está aí na tela, que eu nem sei se a gente vai... Antes de te devolver a palavra, o Renato está com a mão levantada? Isso. Pessoal, bom dia. Eu gostaria de explorar um pouquinho com vocês, sob a ótica contábil ainda, essa questão da aquisição adicional de participação já por controlador. A contrapartida, né, como vocês já mencionaram, não é um ágio, é uma conta devedora dentro do patrimônio líquido, o que sempre me soou estranho. Né? No meu modo de ver, a lei das SAs não comporta esse tipo de classificação. Como que eu posso... O que é isso? É uma reserva de capital devedora? É um prejuízo que eu estou dando algum nome transitório, algum ajuste de avaliação patrimonial? O que é essa conta? E essa conta, ela
tem algum impacto na capacidade da empresa de distribuir lucros? Por exemplo, a empresa tem lá lucro realizado de 100, mas por força dessa transação de capital, ela registra essa reserva devedora de 150. Posso distribuir o meu lucro ou eu tenho que fazer um encontro de uma conta com a outra, de modo que eu não teria essa viabilidade de distribuir esse lucro? É isso que eu queria, assim, ouvir de vocês, porque esse é um tema que me incomoda um pouco. Também a mim. Essa é uma boa pergunta, mas essa é uma questão que ela cabe muito bem para um bom advogado especializado em legislação societária. Porque contabilmente é possível. E isso originalmente, quando isso foi criado em US GAAP, isso foi chamado de Additional Paid-in Capital. Então, você classifica isso como a PIC, abreviando, mas é uma coisa que existe na contabilidade. E como reconciliar isso com o que existe na legislação societária de cada jurisdição é uma questão jurídica, realmente, e complexa. Reconheço isso. Porque, assim, se me permite insistir aqui, me soa, né, um pouco estranho, porque a empresa teve o desembolso do caixa e, naturalmente, seria um ágio. Se não é um ágio, seria uma perda, uma despesa, mas não é, no caso, nem uma coisa nem outra. E fica uma conta devedora dentro do patrimônio líquido, e que né, por óbvio, todas as contas do patrimônio líquido que se refletem numa contribuição do sócio são credoras. Então, enfim, eu tenho realmente essa dificuldade de compreender como que isso é uma contribuição de sócios ou como que isso faz parte da conta do capital social ou alguma conta correlata. Na verdade, é uma descontribuição dos sócios, né? Porque se é um saldo devedor, tá negativo. Mas o APIC pode ser credor também. Ele não tem um sinal exclusivo. É isso que eu ia falar. Ele pode ser credor, depende. Qualquer aumento ou redução após a assunção de controle é transação de sócio. Por exemplo, aqui a gente trata como transação de sócios. Existe uma continha lá, transações entre sócios. E esses valores ficam contabilizados. E eles horas são credores, horas podem ser devedores, depende da transação que você fez. Esse sócio na controlada, ele está sendo tratado como sócio na controladora. Só uma observação. É que dentro do consolidado ele é sócio. Não é sócio, ele não pode estar nas discussões de relação entre sócios. Então, mas é que para fins do consolidado, ele é sendo considerado como se fosse sócio. Ele é. Isso. Para o consolidado, ele é sócio. Porque não é sócio, é no individual. Isso. No consolidado, ele não deixa de ser sócio. Porque, na verdade, você está só transferindo participação de um sócio para outro sócio, é aquilo que o Murilo falou, você está tirando de uma linha de participação de minoritários e colocando na linha do patrimônio líquido dos controladores. Mas, no individual, a coisa aí não dá para falar que é sócio. Quando a gente aplica o método da equivalência patrimonial, ele acaba vindo, né? Então, a alternativa seria criar um ajuste nesse método e admitir a possibilidade de que o patrimônio líquido da controladora não equivale ao patrimônio líquido do grupo consolidado. É uma certa obsessão, né, que a gente está na norma. É uma obsessão que está na norma, inclusive. Mas era uma obsessão que a gente tinha de fazer com que o lucro e o patrimônio líquido individual não fossem diferentes do lucro ou patrimônio líquido consolidado. Que é um desejo do IASB, mas ele mesmo diz, nem sempre é possível. Acho que nessa época de levar isso para o individual, a gente se esqueceu desse pedacinho do IASB que diz que nem sempre dá para fazer igualdade entre os dois.
Isso daí é uma coisa que precisaria ajustar no 09, né, no ICPC. Então, eu só queria fazer uma observação em cima do que o Renato falou, só uma preocupação que isso me trouxe, que é, a depender do lançamento que você fizer devedor no PL, você pode reduzir base de cálculo do JCP, né? É isso mesmo. Mais essa. Que está no individual, né? É isso. A minha solução é a gente acaba com o individual também. Acho que a gente podia fazer isso. Tributo consolidado e pronto. Não? Olha que a Receita Federal está estudando isso. Está estudando, está estudando. Que acho mais fácil mexer no ICPC 09, viu? Mandar reconhecer o ágio nessa operação, fica tudo certo para todo mundo. E tira no ICPC 09 que tem que ser um PL tem que ser igual ao outro. Eu me lembro uma vez, rodou uma lista bastante grande de itens que geravam esse tipo de diferença, né? A gente fez uma reunião aqui sobre isso. Fizemos. O Silvio Takahashi tem uma lista enorme desse negócio. Toda vez que eu preciso de exemplo, o Silvio mesmo. Com ele. Mas do mesmo jeito que eu acho que também está errado o ICPC 09, quando se faz a aquisição e há a figura da mais-valia, de tratar do IR diferido em cima da mais-valia. Não vai dar tempo da gente discutir hoje, viu, Edson? Então, eu só queria fazer uma pergunta. Todos, ou quem aqui no grupo, quando faz aquisição, tem mais-valia, trata a mais-valia, faz a criação do IR diferido sobre a mais-valia e trata a mais-valia pelo seu valor líquido, como diz o ICPC 09. Todo mundo continua fazendo assim? Todo mundo parou de fazer assim? Ou quem faz de um, quem faz de outro jeito? O pessoal está cansado hoje? Estou vendo aqui o... Ninguém dando resposta. Porque professor, aqui nas empresas, aqui a gente reconhece o IR diferido passivo, mas assim, quando eu contabilizo, porque você fala mais-valia líquida, né? Que é a líquida do IR diferido, mas a gente, para fazer controle, eu contabilizo a mais-valia bruta e depois uma mais-valia IR diferido, que tem o IR diferido. Quando se realiza a mais-valia, aí a gente baixa o IR diferido para não dar impacto na taxa de imposto de renda. Essa mais-valia ou menos-valia, né? Que aí vai depender, né? Aí a gente adiciona excluindo o valor, põe no lado B. Por exemplo, a mais-valia, essa mais-valia que foi realizada, ela daria margem, vamos dizer, para uma segunda IR diferido ativo, porque, em tese, se você incorporar, fusionar, cindir, vender, sei lá, você poderia ter recuperação. Só que nós aqui, a gente não reconhece esse IR porque ele depende de uma presunção futura. Só que eu tenho um problema na menos-valia, porque a menos-valia, ela realmente daria um IR diferido passivo, na verdade, não ativo. E aí existe também uma presunção que o nosso IFRS, o IAS 12, o CPC 32, né, eles foram alterados já tem uns 3, 4 anos, sobre a presunção do futuro, né? E a questão lá que foi avaliada à época era valor justo de propriedade de investimento. Então, por exemplo, se reconhecia o valor justo, ele vai gerar um IR diferido passivo. Mas aí, qual que era a questão? Poxa, mas os administradores jamais vão vender essa propriedade de investimento no futuro, não sei o quê. Então, não vai existir esse IR diferido passivo nunca. Então, eles não queriam reconhecer. O IASB, o que ele respondeu? Ele falou que já que existe uma presunção de que o investidor poderá vender no futuro, então, era obrigatório o reconhecimento aí desse IR diferido passivo. E foi assim que foi feito o entendimento. O Murilo até também participou dessa discussão lá e tudo mais. E aí, é uma situação diferente, mas a lógica é a mesma. Existe uma presunção do futuro de que você poderá vender. Então, esse IR diferido da menos-valia, em tese, eu deveria, por exemplo, reconhecer, né? Então tem essa discussão aí sobre essas questões aí de IR diferido, sim. Eu não reconheço ativo, não, porque
Aí, não O sei IR se... IR passivo da mais-valia você reconhece? O passivo eu reconheço. Tá. Bom, eu acho que esse é um assunto interessante e a minha conclusão até agora é de que está errado. Também está errado. Do mesmo jeito que o ágil. A gente merecia, acho que, discutir com detalhes, para todo mundo ficar dentro da mesma página. Isso né? que eu ia sugerir. Às vezes a gente pega pessoas que já estudaram um assunto e já partem lá da quarta volta da corrida, e tem uns que ainda estão no aquecimento. Então, acho que esse assunto é interessante, é bastante detalhado e merece um tratamento de um tempo um pouco mais largo do que nós temos aqui, 4 minutos. Edson, você está com a mão levantada? Não, é só para fazer uma sugestão, Eric. A gente já teve uma reunião sobre IR diferido, mas eu acho que a Sim. gente podia fazer uma segunda IR diferido avançado, F. né? Tópicos avançados. Porque Ai, aí a olha, gente... seria interessante, porque é um desafio esse negócio de Então. diferido ainda dentro das combinações de negócio. Eu concordo plenamente. É um desafio isso aí. Eu sempre passo mal quando eu faço esse diferido dessas normas. A Angélica disse que cria o IR diferido passivo, mas isso aumenta o goodwill. O que tem o goodwill com esse IR diferido, né, Angélica? Tem alguma lógica? E aquela foi verdade. É verdade. Aumenta, põe goodwill onde não existe. O meu exemplo aí, inclusive, a empresa não tem goodwill, mas de repente aparece um goodwill lá por força da norma. E como a gente já discutiu esse casinho entre nós dois, eu acho que ele tem um outro aspecto que não é um aspecto tributário, que é um aspecto negocial interessante também, da tributação, de como é que funciona esse negócio, que acontece quando a empresa, que também é um aspecto que eu acho que vale a pena a gente entrar nele com calma. Ó, tem uma pergunta, Eric, interessante aqui. Ela está falando assim: olha, mas vier diferido, passivo, não vai aumentar o ágio? A Angélica está comentando. Achei interessante, porque realmente aumenta. Qualquer passivo aumenta o ágio, porque o ágio se acha para o residual. Só que, como a Receita Federal não é besta, o que acontece? Muitas vezes esse IR diferido, é por isso que eu passo mal com esse negócio, porque, no fundo, a pessoa só adquire e faz incorporação por uma questão fiscal. Se ela pudesse incorporar direto, ela incorporaria, mas não, se ela vai perder, né? Se ela fizer uma incorporação direta. Então, o que ela faz? Ela adquire e depois incorpora. Ela faz esse passo a passo única e exclusivamente para ter uma dedutibilidade futura de ágio e de mais-valia, assim, né? E aí nasce essa figura aí do IR diferido passivo, e às vezes no plano de negócio da empresa, ela já decidiu que ela vai incorporar. Tipo assim, ela compra e já vai incorporar. Exatamente. Ou seja, ela sabe que nunca vai ter esse IR diferido passivo. É aí que eu passo mal. Só que, naquele momento, o passivo existe, porque, em tese, você está adquirindo e a legislação não te dá uma dedutibilidade nesse momento. Aí a gente reconhece. Depois que você incorpora, você fica com esse fantasma, porque o que você faz que você é diferido passivo? Você joga para o Mas, Ana, vamos fazer uma reunião sobre isso, porque... Só para finalizar aqui a minha linha de pensamento, para responder, para falar para o comentário da Angélica. Como você não realizou o IR diferido passivo, e não é só o IR diferido, qualquer passivo que vem da combinação que você não realizar, esse pedacinho que aumentou o ágio, você não pode aproveitar, tá? Porque a própria legislação não permite esse aproveitamento. É só para deixar isso aí claro. Vamos passar mal nós dois juntos, né? Até a gente discutir esse assunto definitivo. Isso porque era um assunto michuruca. Eu achei. Maravilha. Edson, quer fazer o encerramento? Bom, só agradecer o Murilo, né? Aceitou prontamente. Murilo, quero te ver mais vezes aqui, quero que você vire um habitué. O professor Eliseu é o mais assíduo dos nossos membros, eu agradeço de novo a participação. Só quem mais aprende aqui, ó. Ele tem mais participação do que as nossas duas somadas, que dá mais do que a quantidade de edições que já tivemos. É a única pessoa que consegue fazer isso. Não, e agradecer a todo mundo, um tema bastante relevante. Foi uma demanda, né, dos participantes, né, que sugeriram esse tema. E vamos, Eric, vamos dar uma olhada nessa questão do diferido. De repente, a gente até muda algum tema ainda para o próximo ano. Em princípio, a próxima reunião está marcada para o dia 16 de setembro.
Mas fiquem de olho nos avisos, porque de repente a gente muda alguma coisa aqui. Tá bom? Muito obrigado a todos, bom fim de semana e nos vemos pelo menos daqui a um mês. Bom final de semana, pessoal. Obrigado, gente. Um abraço a todos, obrigado.